gente, qual é a mesma palavra? Eu errei, já errei. Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui para falar de um assunto muito importante, que inclusive foi citado pela Luísa Trajano no vídeo que eu indiquei ontem aqui, Mulheres que Mudam o Mundo. É sobre o erro. Em um dado momento a Natália pergunta, né, sobre o errar, né, e ela responde. E aí me veio uma dúvida na cabeça, por que a gente tem tanto medo de errar? Por que temos tanta preocupação em errar? E por que o erro traz muita culpa pra gente? Né? São duas coisas, então. Por que temos medo de errar e por que o erro traz tanta culpa pra gente? Assim, o que vem no primeiro momento na minha mente é uma coisa, primeiramente, fora, culturalmente. Nossa sociedade, nossa cultura, ele joga muitas pedras em quem erra, né? E valoriza-se muito as pequenas vitórias, né? Ou as grandes vitórias, mas olha-se muito para o erro como, como uma punição. Então você pode ter acertado a vida inteira e quando você erra, te punem muito por isso. E aí a gente acaba entrando nesse processo de cobrar os outros e se cobrar também, em acertar a todo momento. E quando a gente erra, a gente se sente culpado. Vou contar aqui, vou trazer em paralelo uma história, né, que eu ouvi de uma psicóloga que eu amo, que é a Maura de Albanese, e que faz muito sentido, que eu carrego como lição para mim. Quando uma criança tá começando a andar, né, tá aprendendo, tá fazendo os primeiros passos, dando os primeiros passos, o que acontece com ela? Ela cai bastante, né, cai muitas, depois que aprende a andar, logo no comecinho cai muito. Significa que esse cair, significa que ela tá errando? Significa que é um erro? Ou faz parte de um processo de aprendizagem que essa criança precisa passar para poder se manter firme nas pernas, para poder entender e conhecer o seu próprio corpo, e entender que talvez ela precise de um pouco mais de equilíbrio, talvez ela precise, né, se movimentar de uma forma diferente para ficar equilibrada em cima das perninhas dela. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu acredito que os erros que cometemos na vida seguem o mesmo processo. O erro na nossa vida, ele faz parte de um processo de aprendizagem, né? A gente erra não com o intuito de errar, a gente erra porque a gente não sabe, a gente não conhece. E a partir do momento que a gente erra, né, no segundo depois, a gente aprende com esse erro. Né? Ou não, pode ser que não, né? Pode ser que a gente tenha que errar muitas vezes para depois aprender com o erro. Eu não lembro. Tanto é que a gente tem exemplos de vida de pessoas brilhantes que inventaram coisas e construíram coisas, né, que falam que erraram muito antes de chegar no resultado final. Né? Porque errar faz parte do processo de aprendizado. E por que a gente se sente tão culpado em errar? Eu acredito que nós nos sentimos culpados, como eu te disse, né? Porque a gente julga muito o outro, a gente cobra muito do outro, que o outro não pode errar. E a gente também nos cobra muito pelo erro. Então, quando a gente erra, a gente se sente culpado. Não deveria ter errado, não deveria ter errado. Mas se a gente começar a olhar para o erro como um processo de aprendizado, né, que é um processo normal da vida, a gente vai entender que ele é muito benéfico pra gente, porque ele nos torna pessoas diferentes, ele nos traz outras visões, outros caminhos a serem tomados. Faz um exercício, pegue uma situação de algum erro que você cometeu lá atrás, lá no passado, né, e lembra como aconteceu. E aí você fala, poxa vida, depois disso nunca mais errei, né? Eu tenho um exemplo, quando eu era estagiária numa empresa, e a estagiária faz tudo, né? E eu cuidava da nota fiscal de uns treinamentos, e eu simplesmente contratei o treinamento, e eu não sabia como é que se fazia o processo de pagamento, porque a empresa é totalmente estruturado, você tem que mandar para a área de compras tem que homologar, enfim, tem um processo gigante. E eu, como estagiária, não sabia, né? Para mim era como se comprasse bala na vendinha, né?
né? Alguém, aliás, bala na vendinha não, né? Porque na minha cabeça alguém ia pagar de algum jeito e eu não tinha que fazer mais nada. E aí eu contratei o curso, beleza, fizeram um curso, foi maravilhoso, legal. E aí na hora, quando venceu o dia do pagamento, o fornecedor me ligou e falou, ó, tipo, não caiu o pagamento, aconteceu alguma coisa? Né? E aí eu me dei conta de que eu tinha errado, porque eu não tinha acionado a área de compras, eu não tinha trazido as três empresas para fazer a cotação, enfim. E aí eu fui falar com a minha chefe, e aí a minha chefe falou, meu Deus do céu, vamos correr para arrumar isso, né? Adoro essa minha chefe. E aí a gente foi atrás, correr, ela me ajudou, a gente falou com a área de compras, né? Conseguimos resolver a situação e bola pra frente. Eu nunca mais na minha vida deixei passar uma nota fiscal. Nunca mais na minha vida deixei de entrar em contato com a área de compras e fazer todo o trâmite necessário para o processo de compras, né? Para que não acontecesse mais isso, para que meu fornecedor não ficasse cobrando, para que eu não pagasse juros daquilo. Então, tá vendo? O erro, ele faz parte de um processo de aprendizado. Ele fixa melhor, às vezes, quando alguma coisa boa acontece. E nós temos muita mania de crucificar o erro. Eu não vou falar que eu não faço isso até hoje, né? Eu faço isso. Um pouco de eu demorar para falar nos stories com vocês ou para gravar vídeos é justamente esse medo de errar, de achar o que os outros vão pensar, mas que é um processo de autoconhecimento que eu venho trabalhando constantemente, né? Porque assim, qual é o meu propósito? Quem erra quer errar? Quem erra fala assim, eu vou errar de propósito. Não, quem erra não quer errar, não quer passar por esse sofrimento, né? De falar, poxa vida, que saco, errei, né? Então, o que eu penso a partir disso? As pessoas, elas erram querendo fazer o bem. Elas erram no intuito de acertar. E aí eu comecei a parar também de julgar as pessoas que erram, né? Porque eu sei que elas estão num processo de aprendizagem também, elas estão num processo de, errei com isso e com certeza não vou errar mais de novo com isso. Ou não, errei com isso, quantas vezes mais eu preciso errar para poder chegar num acerto? E aí eu comecei a olhar com mais leveza para os meus erros, né? Às vezes alguns erros assustam, alguns erros machucam, né? Você fala assim, ai meu Deus, e agora? Mas aí eu respiro fundo, olha, não, peraí, qual é o aprendizado que eu tiro desse erro, né? O que eu posso levar de bom disso? E o que eu ganhei com isso? Qual a experiência e qual a maturidade que eu ganhei com esse erro? Então é isso, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa questão, porque eu acho que é uma questão muito fundamental na sociedade de hoje, na qual só enxerga e só pune, só aponta os dedos, mas não entende que as pessoas estão num processo contínuo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e que o erro faz parte desse processo, e ele é uma ferramenta fundamental para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aqui, compartilhem, passem para frente, e muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.